TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu e a convidada de hoje é a nossa irmã Vilma Kiefer, da cidade de Cachoeira do Sul, que está aqui para compartilhar um pouquinho do seu testemunho, das suas experiências com o Senhor e como ela desde pequena foi ensinada a buscar a Deus, porque ela já nasceu num lar cristão, já recebeu a palavra do Senhor muito cedo e como isso é importante, né, a todos receberem essa verdade que é a luz do mundo. Assim como esse versículo que eu gostaria de compartilhar com todos, para nós abrirmos, né, esse programa, que é João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, sempre que nós escolhemos a Cristo, nós vamos ter a luz para que nós venhamos andar sempre na verdade, no caminho reto. E o Senhor sempre traz sabedoria, traz o guiar dele para que a gente não vá viver nas trevas, viver uma vida distante dele, mas sempre em comunhão com nosso Senhor e Salvador. Então eu agradeço a todos por estarem aqui conosco ouvindo essa programação, porque com certeza todos somos sempre edificados pelo Senhor quando ouvimos relatos dos nossos irmãos, das pessoas que cresceram ouvindo a palavra, porque isso faz muita diferença na nossa vida. Quando a palavra entra, ela transforma todo o nosso ser. Tudo bem, Vilma? Tudo bem, Lisama. Eu estou aqui. É verdade. Então, Vilma, a gente gostaria de saber como que foi o teu início, né, com Cristo. A gente já sabe, né, que você já nasceu num lar cristão, desde pequena já foi ensinada da palavra, mas como foi, né, a tua experiência com Cristo? Creio que você tem aí muitas coisas para relatar para nós. Praticamente, boa noite, em primeiro lugar. Tenho uma vida inteira, né, com Cristo. Mas, como diz, eu nasci cristã, fui gerada cristã, nascida cristã, me criei, mas apresentando sempre muitos obstáculos, né? Como tudo, assim, eu pensei que, como cristã, aí eu me dei por ser cristã mesmo, depois de maiorzinha, assim, né? Não sabia nada. Mas é importante, assim, eu sabia que era diferente dos outros que estavam à volta, né? Que ser cristão, assim, no caso, eles nem chamavam, eles eram crentes, né? Aí, porque tu é crente, Jesus vai vir. Aí isso eu sabia, né? Porque eu via muito assim, eu tinha muito receio de que meus pais subissem e eu ficasse, né? Aí eu fiquei assim, tremendamente assim, assustada. Então eu dizia assim, mas Jesus vai vir, como será? Aí eu fui vindo, né? Mas é um batalhar, né? Que desde muito cedo eu comecei na área da música. Aos 3 anos eu comecei a me achar, né? Aí aos 5 para 6 eu comecei a cooperar já. Mas como eu não conhecia outra coisa a não ser ali, criada assim, nascendo, ouvindo. Então eu achava aquilo que fazia parte da vida, né? E aquilo te preenchia? Preenchia, assim, no momento, assim. Eu ficava assim, me achando assim, é aqui como todo lugar, né? Eu cria que era assim, né? Na igreja. E você disse que começou com 3 anos a questão musical. Como que surgiu esse interesse no teu coração?
Sim, eu não sabia, eu estava de castigo. Meu pai deixou o violão atrás da porta e eu dedilhando, porque sempre meu pai cantava. E quando eu era muito pequena, eu me dei por conta, assim, e eu gostava da música. Aí ele cantava, assim, e aí eu tentei dedilhar também. Aí ele fazendo as músicas, eu disse, também vou tentar fazer. Aí descobri que nas primeiras cordas saía um som. Eu disse, eu vou aprender. Eu disse, que bom. Eu dizia, né? Aí me realizava com aquilo, né? Então eu acho importante, assim, muito assim, a gente assim, estar dentro daquilo ali, praticar, porque eu não conhecia outra coisa, né? E aí estava de castigo, tinha um violão ali à disposição. E aí você sozinha começou a tocar, percebeu o som, da diferença das notas? Muito. Aí quando eu dedilhava, eu disse assim, mas então daqui eu posso. Aí descobri aquele som. Depois, automaticamente, cada vez que eu ficava de castigo, eu era muito danada, né? Com 3 aninhos, eu já sabia o que era um castigo. Eu apanhava depois, né? Mas só aos 3 eu ficava atrás da porta. Aí a mãe achava que eu ia ficar... Eu fazia até questão de ficar ali, porque eu ia brincar com o violão. E me descobri fazendo sons. Eu disse, mas esse som é agradável? Aí eu... parecido com o do pai. Aí eu fui me criando assim, né? Até que automaticamente eu estava... Aprendi o dó, o sol, o sol sustenido, o fá. Aí eu disse, por que esse som não saía assim, né? Aí eu, Senhor Jesus. Mas ele sempre deu uma oportunidade e eu aprendi o fá. Era violão, né? Mas eu saí o sonzinho e eu gostei. Mas aí você aprendia por ouvir o teu pai, lembrava do som e aí tentava reproduzir sozinha, sem ninguém ensinar, por associação, lembrando do som. Sim, exatamente. Todo som que o pai emitia ali, eu disse, agora eu vou fazer. Aí eu fazia, tentava bater assim, eu ouvia e depois eu comecei a observar o meu pai assim, cantando. Aí para eu também fazer, né? Aí descobrindo assim, fui indo. Quando eu vi, estava cantando vários louvores, corinhos da igreja, né? E qual foi o teu primeiro instrumento? O meu primeiro instrumento foi o cavaco. Cavaquinho de 4 cordas, é o mini violão. Não é, o violão tem 6 cordas e o cavaquinho. Aí aos 5 anos o pai descobrindo, quando eu fiz, aí o pai queria ensinar assim tanto. Eu disse, mas não precisa, pai, eu já sei. Aí eu me descobri assim, que já sabia tudo assim, aonde ia, era quando era sol, fá, o dó, o ré, isso aí eu sabia. O pai ficou assim, estupefato, assim. Eu disse, mas quem ensinou essa menina? Eu disse, não, eu vi tu tocar, pai. Eu vi tu tocar e eu comecei também, né? Aí eu também queria fazer igual e cantava. Isso aí, o importante é que meus passos sempre foi esse, né? Ser cristão, aí eu descobri que eu estava fazendo alguma coisa. Quando fui com o pai, me levou para a igreja, quase 5, eu sei que foi antes de ir para a escola ainda, né? Fui com 6, quase 7. Não sabia ainda ler, escrever, mas sabia tocar. Não sabia. É importante que eu fui e daí despertou a curiosidade depois da minha mana. Mas eu fiquei um tempo, né, tocando, aí segui tocando desde praticamente de 5 para 6 anos.
E quando foi a primeira vez que você fez um louvor na igreja, ou se foi num coral, a tua primeira oportunidade para poder louvar o Senhor na igreja? Na igreja, sim, fazer um louvor, não. Aí eu sempre tocava com o pai, que tocava violão, né? E eu também acompanhava. Aí o pai começou a dizer, larguei. Mas aí depois, passando o tempo, assim, me colocaram o acordeão no colo. 5 para 6 anos por aí. E eu só procurei som, né? E descobri que dali também dava para fazer. Só que não tinha coordenação, unir as duas mãos ainda. Aí eu descobri que com o tom de dó maior eu fazia muita coisa. Eu ia para o sol, ia para o fá. Mas eu não associei, fiquei ainda na mão direita, né? Aí no teclado, assim. Aí quando colocaram, mas essa menina, o Kiefer, essa menina vai ser boa de acordeão. Aí eu vi aquilo, eu observei assim, sério, né? Mas eu feliz por ter descoberto que o meu instrumento era o acordeão, assim, teclado, né? Coisas de teclas. Eu me senti assim, realizada, né? Aí, a partir dali, comecei a descobrir aonde que tinha acordeão para eu tocar. Que eu amei o som, assim, eu já era apaixonada quando eu via tocando. Me criei vendo pessoas da igreja, assim, tocando, pessoas já adultas, né? E eu queria também fazer. Aí era o meu sonho, mas o acompanhamento do violão é diferente. O violão e o acordeão, eles se entrosam. E depois outros instrumentos, né? Que aos 10 eu testei também o piano, né? Da rádio. Quando nós fomos 10, 11 anos, cantar na rádio, nos programas da igreja. Mas eu sempre cantei corinho, desde pequenininha, na escola dominical. 1 aninho eu estava cantando. Eu sempre cantei. Então, mas sem instrumento, né? Eu não sabia. Aí depois que a partir de 3, eu achei um complemento para aquilo que eu cantava. Os outros cantavam, eu adorava cantar. Né? E o que Deus falava no teu coração? Você sentiu que é a música para ti na igreja, né? O louvor, que com certeza isso está muito presente na tua vida, porque começou, né, desde muito jovem, pequena, por associação, por algo de Deus, é dom mesmo, né? E ao mesmo tempo também a gente sente muito Deus quando a gente vai tocar, a gente vai cantar, porque a gente está cantando para Ele, né? Não é para nós. E o que é essa música assim para ti? O que você sente quando você está louvando a Jesus? Com o passar do tempo, eu descobri assim que a música na minha vida, assim, quando eu estava louvando, eu comecei a sentir assim que estava muito, assim, que algo saía de mim, assim, aquela sensação de que não estava sendo em vão o que eu estava fazendo. Era algo assim que eu fui aprendendo com o tempo, né? Com o passar do tempo. Aí eu descobri assim que era muito bom. Aí fui me criando. Eu sabia que o meu som parece que subia dentro de mim, algo se movia dentro de mim, alguma coisa. Eu tinha um prazer assim, depois de maior, aí pelos 14 comecei, 12, 13 anos eu comecei com acordeon na igreja, né? Que daí eu já estava perita, ficando perita, né? Todo dom vem do Senhor Jesus, né? E Deus certamente me trouxe ao mundo
com essa vocação, né? Aí eu achava assim, tremendo assim, tocar alguma coisa que existia um ser superior. Eles falavam em Deus mas eu não conseguia ainda associar ainda que eu era alguém assim, um vaso, uma levita, isso eu não sabia. Eu só sabia que eu cantava e que fluía alguma coisa, né? Era uma coisa muito boa, era tremendo, né? E depois, aí, com o passar do tempo, fui me criando e vendo também. Aí começaram as rebeldias também. Aí, mas eu estava da música, ninguém... Não, aí eu ficava ali, a música era imprescindível. Se eu estivesse tocando, eu não precisava mais nada da minha vida. É incrível, né? A gente, assim, fica empolgada, assim, quando começa a falar no louvor. E o louvor é algo, assim, importante, sublime. Ele vem do alto, assim. Então, é uma coisa, assim, gostosa, assim, né? Você sente que com o louvor ali, com a tua gaita, ali é o teu lugar e ali você sente que é o teu sentido, que é o propósito que Deus te criou, que ali é o teu lugar. Talvez até naquele momento das rebeldias, naquela idade difícil que às vezes a gente passa, né? Mas mesmo assim, era só pegar um instrumento que o louvor ia para Deus. Aquele lugar era o lugar para Deus. Realmente. Aqui, eu disse assim, se tudo fosse só a música, eu não precisava de mais nada, né? Aí, eu tocando, eu cantando, era tão assim, tudo passava. Assim, aquelas rebeldias que depois dos 8, 9 anos eu comecei, eu era medonha. Aí a minha mãe viu uma Lúcia. Aí lá vem bomba, vou apanhar. Aí eu fazia de tudo, meu Deus. Aí se eu tocasse para a mãe, quem sabe? Mas não adiantava, eu passava pela vara, a disciplina. Depois eu aprendi futuramente que a varinha da correção é importante, né? Mas também cria o teu filho no caminho do Senhor, isso aí, né? Que depois de grande ele vai... Eu disse assim, não, mas eu estou crescendo aí. Aí eu pensei, então, tá o tempo passando aí começaram a vir as rebeldias. Eu queria usar uns brinquinhos que havia nas minhas primas, né? E aí a mãe, mas Jesus não gosta disso, porque na igreja não pode. Aí eu disse, começou tudo assim, sabe? Já a fugir, assim. E eu disse, por que não pode? Mas por que minhas primas têm, a Naíra, a Noeli, e a gente não pode ter? Aí eu disse assim, mas eu muitas vezes ficava sem resposta, né? Aí eu disse assim, mas nem um anelzinho? Aí, nem um anelzinho. Eu disse, que decepção, sabe? Aí eu já vi que a gente estava ficando grande, né? Eu estava indo para o lado já, assim, me criando, tendo uma consciência de que estava passando, mas a música sempre comigo. Eu não deixava de... Era o meu contato direto com Deus, né? Eu creio que Deus já escolheu eu como vaso, sim, desde bebê, né? Porque ele se lançou também. Foi dito que o diabo já tinha se lançado no ventre da minha mãe para me tirar por 2 vezes. Aí eu perguntei depois de casada, antes de eu perder minha mãe, eu perguntei para ela. Ela disse que tomava chá, assim, para ver se não estava para me perder. Aí aquilo,
mas isso não funciona. Eu disse, quando é dom, né? O Senhor colocou um ser dentro. Não tem chás que venha furo, não. Mas é para Deus o perfeito louvor. Eu creio que eu nasci para louvar o Senhor e sempre a Ele, né? E quando foi assim que você teve o entendimento de entregar a tua vida a Cristo? Você cresceu no ambiente cristão, absorveu a questão da música, de ter Deus, mas que momento foi que você escolheu isso para a tua vida, né? Não, eu quero servir Jesus, vou me batizar, vou permanecer no Senhor. Sabe que realmente passando assim por todas essas tribulações que a gente passa, uma menina passa, da fase infantil para a adolescência, e vem a fase da rebeldia, mas a gente não podia entrar na rebeldia porque a vara comia. Aí depois eu fiquei mocinha assim, 14, 13, aí tocando o instrumento que eu mais amava, né? Aí não deu outra. Aí eu não sabia assim se eu estava indo agradando a Deus, mas eu sabia que era importante, porque muitas vezes eu deitada, eu queria fazer uma pregação que nem aquele, alguém ia lá pregava, eu achava tão lindo. Mas depois dos 13, 14 anos isso, né? Porque muito cedo eu casei também, né? Porque o pai achou assim por bem, essa menina é muito... ela não, se a gente não segurar nos freios, é um perigo, mas o pai sempre nos corrigiu muito, né? E ensinava, vai orar, a gente não queria nem orar para o almoço, porque era uma rebeldia. Aí eu disse assim, mas tem que agradecer a Deus. Mas é que o pai fazia uma oração muito grande. Aí eu disse assim, meu pai, como é que eu vou fazer essa oração toda? O pai não ensinava que nós tínhamos, em primeiro, então, dizer, Senhor, agradeço por esse alimento. Porque tudo, o certo é tu agradecer o alimento, agradecer a cama, agradecer quando levanta o dia que clareia, né? Aí acho assim, aí eu comecei assim com o passar mas realmente que eu vim ter encontro com o Senhor mesmo assim, foi depois de casada, né? Muito novinha, né? Mas eu senti assim que eu queria usar calça comprida. Por que eu não podia? Daí houve a dissensão, né, entre mim e meu sogro. Mas por quê? O pai já deixava, porque a Lídia tinha que ir para a escola com alguma calça comprida. Aí isso, mas por que nós não? Aí, mas eu ia em favor delas, né? Eu disse assim, que estudava. Aí eu achei assim que eu disse assim, a gente quer tanta coisa é proibido, mas no jardim só tinha uma proibição, né? Era comer da árvore do conheço do bem e do mal, exato. Aí eu disse assim, puxa, depois o meu primeiro encontro foi me dedicar. Eu disse, não, vale a pena outra coisa. Acho que o mundo nunca me atraiu, mas as joias eu queria, né? Achei que aquilo não ia me afastar de Deus. Achei assim, quem sabe, um brinco, o que vai fazer? O que vai fazer? O Senhor vai me deixar não ir para o céu por causa de um brinco, por causa de um anelzinho, de uma correntinha no pescoço ou no pulso. Aí nem um batom não podia usar. Aí eu disse, mas graças a Deus, aqui depois quando passou o tempo, assim, de casada, eu comecei a focar mais as coisas do Senhor, né?
Aí eu disse assim, é importante a gente pertencer a Ele, ser fiel, porque eu me criei dizendo que Jesus ia vir, mas eu já estava grande e Jesus não tinha vindo ainda, né? Eu disse assim, mas eu acho que é só eles que dizem que Jesus vai vir, mas Ele não veio. Aí passou o tempo, depois de 3 anos e pouco de casada, eu ganhei a minha filha, Neuza, que está aí em Ouro Fino, Pinhal. Aí eu disse assim, tá, esse nenê também eu quero que vá... Aí eu abençoava toda vez que eu via músicas lindas, assim, vozes. Eu disse, esse nenê é do Senhor Jesus. Ela vai cantar também, vai tocar. Aí, porque o médico já tinha dito que era uma menina, né? Aí, e ele disse, agora é uma garotinha. Aí eu disse, essa é do Senhor Jesus. Verdade. E realmente, Vilma, eu também já vivi, né, esse conflito, como você compartilhou, né, que a gente está na igreja, mas de repente a gente começa a ver várias coisas, há um conflito, né, dentro de nós, das coisas que a gente sente que são coisas humanas, né, que são impostas, e aquilo ali, na verdade, não interfere, né, na nossa busca com Deus, usos e costumes, né, porque Jesus não deixou isso na palavra, e às vezes essas coisas, né, nos afastam de Deus, né? Então você cresceu uma vida ali na igreja buscando Deus, e aí de repente essas coisas começam a conflitar, né, sendo que a gente tem que seguir sempre o caminho com Cristo. Então realmente, né, como a gente precisa, como diz aqui, que Jesus, né, ele traz a luz, ele nos leva sempre para a verdade. E aos poucos Deus vai tirando, né, esses enganos, coisas que a gente já viveu, tradições humanas, né, que não nos levam a Cristo, né, mas que muitas vezes impedem, né, o nosso crescimento com Deus. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos com a continuação do testemunho da nossa irmã Vilma. Aguarde! Janela do Céu.